Por um momento, apenas por um momento, eu peço que você silencie tudo. Silencie as manchetes que gritam por sua atenção. Silencie as notificações que vibram em seu bolso. Silencie o barulho incessante das opiniões, das discussões, da política que divide famílias e envenena corações. Respire fundo, bem fundo. E se eu te dissesse que neste exato instante, Deus está mais interessado na resposta a uma única pergunta, do que em todo o barulho político que consumiu a sua mente e a sua alma por tanto tempo? Uma pergunta. Uma pergunta que não busca a sua filiação partidária. Uma pergunta que não se importa com quem você votou ou em quem você vai votar. Não. Esta pergunta, ela atravessa tudo isso. Ela vai mais fundo. Ela funciona como um bisturi espiritual, afiado, preciso e talvez um pouco doloroso. Ela não vem para ferir, mas para curar. Ela não vem para acusar, mas para despertar. Ela vem para expor algo que talvez, só talvez, você tenha se recusado a enxergar. Algo que você escondeu debaixo de slogans, de bandeiras e de uma lealdade que pode ter se tornado perigosa. Você está pronto. Você está realmente pronto para permitir que esta pergunta entre no santuário do seu coração e acenda uma luz nos cantos mais escuros, porque há verdades que só podem ser vistas quando ousamos fazer as perguntas difíceis. E a pergunta é esta, direta, crua e talvez a mais importante que você irá responder este ano. Preste atenção, não com a sua mente, mas com o seu espírito. Você ama mais a Donald Trump ou a Jesus Cristo? Espere. Não responda tão rápido. Eu sei o que a sua mente está gritando agora. Que pergunta ofensiva, que absurdo, que insulto à minha fé. É claro que eu amo Jesus mais do que qualquer homem, mais do que qualquer político. Essa é a resposta fácil. É a resposta da catequese. A resposta programada. A resposta que a sua boca sabe dar, sem que o seu coração precise ser consultado. Mas eu não estou perguntando à sua mente, que foi treinada para dar a resposta certa. Eu estou perguntando à sua alma. Eu estou perguntando ao seu pulso, ao que faz seu sangue ferver e ao que faz seus joelhos se dobrarem. A resposta não está na ponta da sua língua. Ela está no eco das suas paixões. Vamos ser brutalmente honestos. Você e Deus, agora mesmo. Pense comigo. Nos últimos anos, quem você defendeu com mais paixão em uma roda de amigos ou em uma discussão familiar? O caráter irrepreensível de Jesus Cristo ou as ações de um líder político quando você ouviu uma crítica? Qual delas te feriu mais? Qual delas te moveu a uma defesa mais imediata e feroz? Uma crítica ao seu político preferido? Ou uma blasfêmia contra o nome do seu Salvador? Seja sincero. O nome de quem inflama mais as suas conversas? O nome que está acima de todo nome? Ou o nome que domina os ciclos de notícias pelo caráter de quem? Você está mais disposto a lutar? Estamos mais rápidos em justificar as falhas morais de um homem que serve aos nossos interesses políticos do que em nos arrependermos dos nossos próprios pecados diante de um Deus santo. Pense nos seus pensamentos, no que você medita, o que consome a sua energia mental. A próxima eleição, a última polêmica,
a última declaração ou a beleza da cruz, a profundidade da graça, a urgência do Evangelho. Amor, meu irmão, minha irmã, não é uma declaração. Amor é uma lealdade. Amor é devoção. Amor é onde o seu tesouro está. E onde o seu tesouro está, aí também estará o seu coração. Então, eu pergunto de novo. E desta vez, deixe a pergunta ecoar no silêncio. Sem defesas. Sem desculpas. Apenas a verdade. Nua e crua. Diante do trono de Deus. Quem, realmente, ocupa o trono do seu coração? Quem é o verdadeiro rei das suas afeições? Você ama mais a Donald Trump ou a Jesus? Se esta pergunta, apenas a pergunta, fez algo tremer dentro de você, se ela causou um calafrio na sua espinha, um nó na sua garganta, um profundo desconforto no seu espírito, então, não a descarte como um ataque. Receba-a como um chamado. Receba-a como a misericórdia de Deus, que te ama tanto, que não permitirá que você continue em um caminho de devoção dividida. Se a pergunta te incomoda, é porque ela já começou a fazer o seu trabalho. Ela já começou a revelar uma verdade, que talvez você tenha escondido de si mesmo, uma verdade perigosa, uma verdade que mostra que, para muitos, em algum lugar, ao longo do caminho, a linha entre o fervor político e a adoração genuína tornou-se terrivelmente, assustadoramente turva. E é sobre essa linha, essa fronteira sagrada que cruzamos, que precisamos conversar. Porque o que está em jogo não é uma eleição, é a nossa eternidade. E essa linha turva, essa fronteira sagrada que foi violada, ela não apareceu da noite para o dia. Não, não foi uma decisão consciente, um momento único em que os crentes disseram, hoje, trocaremos nosso Salvador Celestial por um campeão terreno. Ninguém faria isso. A sedução, a verdadeira sedução, nunca é tão óbvia. Ela é sutil. Ela é um sussurro, não um grito. Ela é um veneno doce, não uma bebida amarga. Ela se disfarça de sabedoria, de prudência, de necessidade. Ela se aproxima de nós não em nossos momentos de rebelião, mas em nossos momentos de medo. E é aqui, exatamente aqui, que a semente da idolatria política foi plantada no coração de tantos. Ela nasceu de um lugar genuíno. Ela nasceu da dor de ver um mundo se afastar de Deus. Nasceu da frustração de ver valores sagrados serem ridicularizados em praça pública. Nasceu do medo, um medo real e palpável, de ver a escuridão avançar, enquanto a igreja parecia recuar. Silenciosa, impotente, irrelevante. Você sentiu isso? Não sentiu. Eu senti. Todos nós sentimos. Um sentimento de que estávamos perdendo. Perdendo a cultura. Perdendo a próxima geração. Perdendo a nossa voz. E nesse vácuo de medo, nesse silêncio de uma igreja que muitas vezes parecia mais preocupada em ser amada pelo mundo do que em ser fiel a Deus, nós começamos a procurar por algo, ou melhor, por alguém. Nossos olhos, cansados de olhar para o céu e não ver o fogo descer, começaram a vasculhar o horizonte terreno, procurando por um campeão, procurando por uma voz que não tivesse medo, procurando por um punho cerrado que batesse na mesa por nós. Estávamos procurando por um Salvador, não um Salvador para a nossa alma,
Esse lugar, dizíamos a nós mesmos, pertencia a Jesus. Mas um Salvador para a nossa nação. Um Salvador para os nossos valores. Um Salvador para o nosso estilo de vida. Um Salvador político. E então, ele apareceu. E ele não se parecia em nada com o que esperávamos. Ele não falava a nossa linguagem polida de igreja. Ele não tinha o comportamento manso e humilde que associamos à piedade. Ele era barulhento. Ele era confrontador. Ele era, para muitos, imperfeito. Mas ele tinha algo que a igreja parecia ter perdido: coragem. Ou, pelo menos, o que parecia ser coragem. Ele não pedia desculpas por suas crenças. Ele não recuava diante da crítica. Ele lutava. Ah, como ele lutava! E para uma geração de crentes que se sentia sitiada, acuada, silenciada, o som da luta era música para os ouvidos. Finalmente, alguém estava lutando por nós. Finalmente, alguém estava dizendo o que pensávamos em voz alta. Finalmente, alguém não tinha medo de nomear o inimigo e de atacá-lo de frente. E a sedução começou. Primeiro, foi apenas apreciação. Gosto do que ele está fazendo. Ele pode não ser perfeito, mas pelo menos está do nosso lado. Era uma aliança estratégica. Uma questão de pragmatismo. Nós o víamos como um instrumento, uma ferramenta, como um Ciro dos tempos modernos. Um rei pagão que Deus poderia usar para cumprir seus propósitos. E não havia nada de errado nisso. Em teoria, Deus, em sua soberania, pode usar quem ele quiser. Mas o coração humano é uma fábrica de ídolos. E lentamente, silenciosamente, quase imperceptivelmente, a apreciação começou a se transformar em admiração. A admiração começou a se transformar em afeição. E a afeição começou a se transformar em lealdade. Uma lealdade que começou a exigir silêncio. Começamos a ignorar as falhas de caráter, porque os resultados políticos pareciam bons demais. Ele não é um pastor. Dizíamos para nós mesmos, ele é um líder. Os fins justificam os meios. Você se lembra de ter dito isso, ou de ter pensado isso, essa pequena frase? Essa justificativa tão razoável foi a primeira rachadura na barragem da nossa integridade espiritual. Com ela, demos a nós mesmos permissão para redefinir o padrão de Deus. Com ela, abrimos a porta para o compromisso. E o inimigo sorriu. Porque ele sabia que uma vez que a verdade se torna negociável, tudo se torna possível. Começamos a defender o que antes condenaríamos. A arrogância tornou-se força. A linguagem vulgar tornou-se autenticidade. A divisão tornou-se lutar contra o sistema. Nós pegamos os frutos da carne e os rebatizamos como virtudes políticas. E cada vez que fazíamos isso, um pedaço da nossa sensibilidade ao Espírito Santo morria. A voz mansa e delicada que sussurrava: cuidado, isso não está certo. Este não é o meu caminho. Começou a ser abafada pelo barulho estrondoso dos comícios e das vitórias políticas. Você entende o perigo? A sedução de um salvador político é que ele oferece o que o nosso coração carnal deseja desesperadamente: vitória. Sem a cruz, poder sem pureza, reivindicação sem arrependimento. Ele nos oferece a ilusão de que podemos construir o reino de Deus com as ferramentas do mundo, com poder, com força, com dominação. É a mesma tentação que Satanás ofereceu a Jesus no deserto.
Eu te darei todos os reinos deste mundo, se te prostrares e me adorares. Jesus recusou, mas nós não estamos nos curvando a um sistema, mas estamos nos curvando à mentalidade de um sistema que diz que o poder político é a resposta final. E quando essa mentalidade se enraiza, a nossa esperança começa a mudar de lugar. A nossa confiança, que deveria estar firmemente ancorada na rocha inabalável que é Cristo, começa a ser transferida para as areias movediças da política. Começamos a acompanhar os resultados das pesquisas, com a mesma ansiedade com que deveríamos buscar a face de Deus. Celebramos uma decisão judicial favorável, com mais fervor do que celebramos uma alma salva. Nossa alegria e nossa paz tornaram-se dependentes de quem ocupava o poder. Se o nosso candidato estava em alta, sentíamos o favor de Deus. Se ele estava em baixa, sentíamos o medo e o desespero de um povo abandonado. Nós, sem perceber, atrelamos a soberania de Deus à sorte de um homem. E isso, meu irmão, minha irmã, isso tem um nome: é idolatria. É o bezerro de ouro no deserto. Lembre-se da história. O povo de Deus não construiu o bezerro porque odiava a Deus. Eles o construíram porque Moisés estava demorando no monte. Eles o construíram por medo, por impaciência, por um desejo de ter um Deus que eles pudessem ver, tocar e controlar. Um Deus que lutasse suas batalhas, aqui e agora. Nós não construímos um ídolo de metal. Nós construímos um ídolo de ideologia. Nós pegamos um homem falível e o colocamos em um pedestal que pertence somente a Cristo. Nós demos a ele uma lealdade que pertence somente ao Rei dos Reis. Nós o defendemos com uma paixão que deveria ser reservada para a defesa do Evangelho. E a prova disso é a raiva. Pense na raiva que você sente quando ele é atacado. É uma raiva justa? Uma indignação santa contra a mentira? Ou é uma raiva pessoal, visceral, como se estivessem atacando um membro da sua própria família, como se estivessem atacando a você quando a nossa identidade se funde com a de um líder político? A crítica a ele torna-se uma heresia. A discordância torna-se uma traição. E aqueles que ousam questionar, mesmo que sejam irmãos em Cristo, são vistos não como irmãos com uma perspectiva diferente, mas como inimigos. Inimigos do movimento, inimigos da causa e talvez até mesmo inimigos de Deus. Veja o que aconteceu. O corpo de Cristo fraturado, igrejas divididas, amizades desfeitas, famílias que não conseguem mais se sentar à mesma mesa, tudo por causa de uma lealdade a um homem. Enquanto isso, o verdadeiro Rei, Jesus, nos observa com um coração partido. Ele que orou para que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Ele que nos deu um novo mandamento, que nos amássemos uns aos outros. Ele que disse que o mundo nos reconheceria não por nossa filiação partidária, não por nossa força política, mas pelo nosso amor. Onde está esse amor? Ele foi sacrificado no altar da política. Foi trocado por uma tigela de lentilhas, de poder e influência terrena. A sedução é tão completa que muitos de nós nem percebemos a troca que fizemos. Nós pensamos que estamos lutando por Deus, mas na realidade, estamos lutando por um reino deste mundo. Nós pensamos que estamos avançando a causa de Cristo,
Mas, na realidade, estamos manchando o seu nome ao associá-lo a táticas e a um espírito que não são dele. Jesus era manso e humilde de coração. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele acolheu os pecadores. Ele silenciou diante de seus acusadores. Ele não veio para estabelecer um império terreno. Ele disse: "O meu reino não é deste mundo." Ele nos chamou para sermos peregrinos, estrangeiros, embaixadores. Mas nós nos apaixonamos pelo país estrangeiro. Nós nos sentimos tão confortáveis aqui que esquecemos que a nossa verdadeira cidadania está nos céus e começamos a lutar por este mundo com as armas deste mundo: raiva, medo, divisão, orgulho. E o salvador político é o mestre no uso dessas armas. Ele nos valida em nosso medo. Ele nos justifica em nossa raiva. Ele nos une, não em torno da cruz, mas em torno de um inimigo em comum. É uma unidade falsa. É uma força frágil. Porque qualquer unidade que não seja forjada no amor e na verdade de Cristo está destinada a se desfazer. Então olhe para dentro de si, com uma honestidade que talvez te assuste, sua esperança para o futuro, para a segurança dos seus filhos, para a alma da sua nação, onde ela está realmente depositada, está na promessa da segunda vinda de Cristo, ou na promessa do próximo ciclo eleitoral. Você anseia mais por um avivamento espiritual que varra a terra, ou por uma vitória política que coloque o nosso lado no poder? Quando foi a última vez que você passou tempo em jejum e oração pela pureza da igreja? E quando foi a última vez que você perdeu o sono, consumido pela ansiedade sobre o resultado de uma eleição? A resposta a essas perguntas, a resposta que só você e Deus conhecem, ela revela tudo. Ela mostra onde o seu amor, a sua lealdade e a sua adoração realmente residem. A sedução do salvador político é a mais antiga e eficaz ferramenta do inimigo contra a igreja. Porque ela não nos pede para negar a Cristo. Isso seria óbvio demais. Ela apenas nos pede para adicioná-lo. Jesus e política. Fé e o nosso candidato. A cruz e a bandeira. Mas o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não divide a sua glória. Ele não aceita o segundo lugar no trono do nosso coração. Ele exige tudo ou nada. E o momento em que adicionamos um "e" é o momento em que perdemos tudo. É o momento em que a nossa fé se torna comprometida. É o momento em que o sal perde o seu sabor. É o momento em que a luz começa a vacilar. E é por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, está permitindo que esta pressão, esta tensão, este desconforto venha sobre nós. Ele está nos forçando a escolher. Ele está expondo a idolatria que se aninhou em nossos corações, para que possamos vê-la pelo que ela é e nos arrependermos. Ele está nos fazendo a mesma pergunta que Elias fez ao povo de Israel no Monte Carmelo. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre quem seguir? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Hoje, a pergunta ecoa de uma forma diferente, mas com a mesma urgência. Até quando vocês vão vacilar entre dois senhores? Se Jesus é o rei, sigam-no com tudo que vocês têm. Mas se um homem, um partido ou uma ideologia política
se tornou seu verdadeiro mestre, então parem de fingir. A sedução é poderosa, porque ela nos promete um atalho para a glória. Mas o caminho de Cristo nunca foi um atalho. É um caminho estreito, um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia, um caminho que nos leva não a um palácio presidencial terreno, mas a uma cruz. E é somente ao pé dessa cruz que encontramos a verdadeira vitória, a verdadeira esperança e o único Salvador de quem realmente precisamos. E é exatamente ao pé dessa cruz, ao contemplarmos o único Salvador verdadeiro, que somos forçados a fazer um ajuste de foco, uma mudança radical na maneira como vemos o mundo. Nós olhamos para o caos da nossa era, para as manchetes gritantes, para as batalhas políticas que parecem ser de vida ou morte. E o nosso primeiro instinto é o medo, é a ansiedade, é a sensação de que tudo está girando fora de controle. Sentimos como se a história fosse um navio sem leme, sendo jogado de um lado para o outro, pelas ondas furiosas da opinião pública, das ideologias mutantes e das ambições insaciáveis de homens falíveis. Acreditamos, no fundo da nossa alma, que o futuro da nossa nação e talvez do próprio mundo repousa sobre os ombros frágeis de quem vence a próxima eleição. E é por isso que lutamos com tanto desespero. É por isso que o ódio se torna tão fácil. É por isso que o compromisso se torna tão tentador. Porque acreditamos que somos nós que estamos no controle. Acreditamos que se não lutarmos, se não gritarmos mais alto, se não impusermos a nossa vontade, então tudo estará perdido. Mas respire fundo, mais uma vez. E se eu te dissesse que essa percepção, essa sensação de que tudo depende de nós, é a maior de todas as mentiras, e se eu te dissesse que as eleições que paralisam nações, os debates acalorados que dividem famílias e as manchetes escandalosas que capturam a nossa atenção não são, de fato, o verdadeiro motor da história. E se tudo isso, o que consideramos o auge do poder humano, fosse apenas a superfície turbulenta de um oceano profundo, um oceano governado por uma vontade soberana, inabalável e absolutamente no controle, nós precisamos, desesperadamente, nos lembrar de algo fundamental, algo que a nossa ansiedade política nos fez esquecer. Desde a aurora da criação até este exato momento, Deus sempre deteve as rédeas da história humana. Ele nunca renunciou à sua autoridade, nem por um único segundo. Nós lemos as Escrituras, mas será que realmente acreditamos nelas? O profeta Daniel, no coração do império mais poderoso do seu tempo, não colocou a sua esperança em manobras políticas. Ele olhou para além do trono da Babilônia e declarou uma verdade que ecoa através dos séculos. Ele disse sobre Deus: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Pense nisso. Pense na profundidade, na radicalidade dessa afirmação. Não são os votos que, em última instância, estabelecem um rei. Não são as campanhas, as estratégias ou a mídia. É Deus. Ponto final. Cada governante, seja ele justo ou rebelde, senta-se em seu trono pela permissão ou pela intenção do Todo-Poderoso. A história humana não é uma série de acidentes, é uma orquestração divina. O que frequentemente interpretamos como manobras políticas, as ciclos eleitorais ou mudanças na opinião pública são, na verdade,
os capítulos de uma narrativa que Deus está escrevendo. O céu vê muito além da urna de votação, onde nós percebemos campanhas e debates. O céu enxerga propósito, julgamento e a mão cuidadosa da providência. Isso deveria nos humilhar, isso deveria nos fazer parar, isso deveria drenar todo o medo e toda a arrogância do nosso engajamento político. Porque se é Deus quem levanta e derruba líderes, então a nossa tarefa principal não é lutar freneticamente para colocar o nosso homem no poder. A nossa tarefa principal é discernir, é perguntar com um coração sincero: Senhor, o que tu estás dizendo neste momento da história, o que tu estás fazendo através desta pessoa, deste tempo, desta tensão? Para entendermos isso, precisamos olhar para o padrão que Deus estabeleceu ao longo de toda a sua palavra. Volte aos dias do Antigo Egito. Deus levantou Faraó. Não porque Faraó o honrasse, não porque Faraó fosse um bom líder. Deus o levantou para um propósito específico. Ele declarou em Êxodo, capítulo 9: Mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Faraó, em sua arrogância e rebeldia, tornou-se o palco sobre o qual Deus exibiu sua glória incomparável. O instrumento do julgamento de Faraó foi a própria dureza do seu coração, uma dureza que Deus mesmo usou e intensificou para cumprir o seu plano redentor. Depois, houve Nabucodonosor, rei da Babilônia, um governante pagão, orgulhoso, cruel. Ele destruiu Jerusalém, ele queimou o templo, ele levou o povo de Deus para o cativeiro. Pelos nossos padrões, ele era o inimigo. Mas ouça como Deus se refere a ele, através do profeta Jeremias: Eu enviarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Deus chamou um rei tirano de meu servo. Por quê? Porque Deus o usou como um instrumento de disciplina, um chicote em sua mão para trazer julgamento sobre a infidelidade de seu próprio povo. A agenda de Nabucodonosor era o poder, mas a agenda de Deus era a purificação. E Deus sempre cumpre a sua agenda. Ou considere Ciro, o monarca persa. Isaías profetizou sobre ele, pelo nome, 150 anos antes de ele nascer. E ouça o que Deus diz em Isaías 45. Assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro, para subjugar nações diante dele e para desarmar reis. Ciro não conhecia o Senhor pessoalmente. Ele era um governante de um império estrangeiro. Mas Deus o chamou de meu ungido e o usou para cumprir uma das maiores promessas de restauração do Antigo Testamento, libertar o povo judeu do cativeiro e autorizar a reconstrução do templo. Faraó, Nabucodonosor, Ciro. Esses não eram homens piedosos, segundo os padrões humanos, mas ainda assim foram instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. O padrão, ao longo das Escrituras, é inegável. Deus não exige que um homem seja justo para cumprir um propósito justo. Ele usa quem ele escolhe. Ele não está limitado pelo caráter do vaso. Ele está vinculado apenas à sua própria fidelidade. Então, e quanto a hoje, e quanto aos líderes
que vemos em nosso próprio tempo, líderes que nos confundem, líderes que carregam um passado cheio de falhas, orgulho, controvérsias e confrontos. Será que um homem assim pode ainda fazer parte do plano redentor maior de Deus? A resposta da Bíblia é clara. Sim, sem dúvida, sim, porque Deus pode usar qualquer um. Alguns líderes são designados para pastorear e abençoar. Outros são colocados no lugar para expor, para corrigir ou para julgar. De qualquer forma, é Deus quem nomeia, não o homem. Quando consideramos uma figura como Donald Trump, precisamos nos mover para além das lentes partidárias e da reação emocional. Seja você um apoiador fervoroso ou um crítico ferrenho. A perspectiva do céu nos chama a um lugar mais alto. Não estamos meramente observando uma figura política. Estamos testemunhando uma peça da grande e soberana narrativa de Deus se desenrolar diante de nossos olhos. A ascensão dele, a queda dele e talvez até mesmo a sua nova ascensão. Nada disso jamais foi por acaso. Para alguns, ele foi um protetor da liberdade religiosa, um defensor de valores morais, um muro de contenção contra uma cultura em decadência. Para outros, ele foi uma fonte de divisão, um homem com inconsistências morais, cuja liderança gerou controvérsia e confusão. Mas a verdade não é determinada pela opinião pública ou pela preferência política. Ela é definida pelos propósitos de Deus. E se Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que este homem ascendesse, caísse e talvez ascendesse novamente. A questão com a qual devemos lutar não é simplesmente o que as pessoas pensam, mas sim, o que Deus está fazendo. Esta perspectiva muda tudo. Ela nos liberta da montanha-russa emocional da política. Ela nos liberta do medo paralisante de que, se o lado errado vencer tudo, estará acabado. Não, nada estará acabado, até que Deus diga que está. E ela nos liberta da arrogância triunfalista de que, se o nosso lado vencer, o reino de Deus finalmente chegou. Não, o reino de Deus não vem através de votos. Ele vem através do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. A soberania de Deus significa que ele pode usar tanto a vitória quanto a derrota de um candidato para cumprir os seus propósitos perfeitos. Às vezes, ele dá a uma nação um líder como uma recompensa. Um Davi, um Josias, e outras vezes, ele dá um líder como um reflexo, um espelho. Às vezes, ele dá um líder como um julgamento, um líder que personifica o orgulho, a divisão e a idolatria que já existem no coração do povo. A questão, portanto, não é se Deus pode usar um líder falho. A Bíblia deixa claro que ele pode e ele o faz. A questão crucial, a pergunta que exige discernimento, a pergunta que separa a sabedoria espiritual da ingenuidade política é esta: para qual propósito Deus o está usando? Ele está sendo usado para trazer restauração ou para expor a nossa necessidade de arrependimento? Ele é um instrumento de bênção ou um megafone divino, alertando sobre um julgamento que se aproxima. Entender a mão soberana de Deus na história não nos torna passivos. Pelo contrário, isso nos torna vigilantes. Isso nos chama a um nível mais profundo de oração, de jejum e de busca pela face de Deus.
Isso nos lembra que a nossa batalha principal não é contra carne e sangue, não é contra partidos políticos ou personalidades. A nossa batalha é espiritual e as nossas armas não podem ser as armas do mundo. Não podem ser o ódio, a calúnia ou o medo. As nossas armas devem ser a oração, a verdade, o amor e uma confiança inabalável na soberania de um Deus que remove reis e estabelece reis para a sua própria glória e somente para a sua glória. Quando essa verdade se assenta em nossa alma, o pânico desaparece, a ansiedade se dissipa e somos preenchidos. Não com a certeza de um resultado político, mas com a certeza muito maior de que nosso Deus reina. Ele reina sobre tudo e nada, absolutamente nada, pode frustrar os seus planos. Essa é a rocha sobre a qual podemos firmar os nossos pés em meio à tempestade. E é exatamente sobre essa rocha, essa verdade inabalável de que nosso Deus reina, que precisamos construir o nosso entendimento. Mas aqui, precisamente aqui, neste ponto, é onde a clareza espiritual se torna uma questão de vida ou morte para a igreja. É aqui que muitos crentes, com as melhores das intenções, com corações sinceros que desejam ver o bem prevalecer, caem em uma armadilha perigosa, uma armadilha tão sutil que a maioria nem percebe que está nela. É a armadilha de confundir a soberania de Deus com a aprovação de Deus. É a perigosa fusão de duas ideias que precisam desesperadamente ser mantidas separadas: o fato de que Deus pode usar uma pessoa e a crença de que Deus aprova essa pessoa. Vamos repetir isso para que penetre fundo em nossa alma. Ser usado por Deus não é, de forma alguma, a mesma coisa que ser aprovado por Deus. Esta distinção, esta linha fina, mas absolutamente vital, é o teste do nosso discernimento. É o que separa uma fé madura e bíblica de um fervor político ingênuo e perigoso. Nós acabamos de ver nas Escrituras. Deus usou Faraó, mas ele não aprovou o coração endurecido de Faraó. Deus usou Nabucodonosor, mas ele não aprovou a arrogância e a crueldade de Nabucodonosor. Deus usou a mula de Balaão para falar a verdade, mesmo quando o próprio profeta estava em um caminho de desobediência e ganância. Deus usou Judas Iscariotes. Pense nisso. A traição de Judas foi uma parte essencial e profetizada do plano de redenção. Sem a traição, não haveria a prisão no Getsêmani. Sem a prisão, não haveria o julgamento. Sem o julgamento, não haveria a cruz. Judas foi usado por Deus. Ele desempenhou um papel no plano eterno de Deus. Mas isso significava que Deus aprovava o coração de Judas, aprovava a sua ganância, a sua traição. Claro que não. Jesus mesmo disse sobre ele: melhor seria para esse homem se ele não tivesse nascido. Judas foi um instrumento, mas ele era um instrumento sob julgamento divino. Este é o mistério e a majestade da soberania de Deus. Ele pode tecer até mesmo os fios mais escuros da rebelião humana em sua tapeçaria gloriosa de redenção. Ele pode usar as ações de homens maus para cumprir os propósitos de um Deus bom. Mas nós, em nossa simplicidade,
E em nosso desespero por vitórias terrenas, nós esquecemos essa verdade. Nós vemos um líder que luta por algumas das nossas causas. Nós o vemos nomear juízes que defendem a vida. Nós o vemos defender a liberdade religiosa. E porque vemos a utilidade dele para a nossa agenda, nós damos um salto perigoso. Nós presumimos que a utilidade significa piedade. Nós presumimos que o alinhamento político significa aprovação divina. Nós começamos a acreditar que porque Deus parece estar usando este homem, ele deve estar satisfeito com este homem. E é aí que a idolatria se enraiza. É aí que começamos a fazer algo que nunca deveríamos fazer. Começamos a defender o indefensável. Começamos a justificar o injustificável. Começamos a desculpar o indesculpável. O orgulho, que a Bíblia chama de abominação aos olhos de Deus, nós o rebatizamos como confiança necessária. A linguagem divisiva e ofensiva, que a Bíblia nos adverte a evitar. Nós a chamamos de falar a verdade sem rodeios. As inconsistências morais, o comportamento que se viesse de um líder do outro lado do espectro político, nós condenaríamos com fúria. Nós o minimizamos dizendo: ninguém é perfeito. Você entende o que estamos fazendo? Estamos abaixando o padrão santo de Deus para que ele se encaixe no perfil do nosso campeão político. Estamos reescrevendo a palavra de Deus com as canetas coloridas do nosso partido. Estamos sacrificando a verdade no altar da conveniência política e dizemos a nós mesmos que estamos sendo sábios como as serpentes. Mas, na realidade, estamos nos tornando tolos. Estamos perdendo a nossa autoridade moral. Estamos perdendo o nosso testemunho diante de um mundo que observa. O mundo olha para a igreja e vê um grupo de pessoas que parece mais leal a um homem do que ao Deus que afirmam servir. Eles nos veem defender um comportamento em nosso líder que nós mesmos não toleraríamos em nossos próprios filhos ou em nossos pastores. E eles concluem, com razão, que a nossa fé é hipócrita, que os nossos valores são apenas uma ferramenta para ganhar poder, que o nosso Deus não é o Deus santo e justo da Bíblia, mas um mascote de partido que veste as cores da nossa bandeira, e o nome de Cristo é blasfemado entre as nações, por nossa causa, por causa da nossa recusa em fazer esta distinção vital. O discernimento, o verdadeiro discernimento espiritual, não é apenas a capacidade de ver o que Deus está fazendo, é também a capacidade de ver o que Deus não está endossando. É a capacidade de dizer simultaneamente: sim, eu vejo que Deus pode estar usando este líder para restringir o mal em certas áreas e para preservar certas liberdades. Eu posso ser grato por isso. E ao mesmo tempo, eu não posso e não vou endossar o orgulho, a divisão, a imoralidade ou qualquer outro comportamento que seja contrário ao caráter de Cristo. Não importa de quem venha. A maturidade espiritual vive nessa tensão. Ela se recusa a ser binária. Ela se recusa a jogar o jogo do tudo ou nada da política tribal. Ela não exige que celebremos tudo o que um líder faz para apreciar os bons frutos que possam surgir. E ela não exige que demonizemos um líder por completo, para sermos capazes de criticar suas falhas. Mas nós perdemos essa maturidade.
Nós fomos sugados para o vórtice da política do nós contra eles. E agora, qualquer crítica ao nosso líder, por mais bíblica e justa que seja, é vista como um ato de traição. Se você ousa apontar que o orgulho é pecado, mesmo que o seu líder seja orgulhoso, você é acusado de ajudar o inimigo. Se você ousa dizer que devemos amar nossos inimigos, quando o seu líder os insulta, você é chamado de fraco ou ingênuo. A lealdade ao homem tornou-se o teste supremo da fé para muitos. Ela ofuscou a lealdade a Cristo e, por isso, o discernimento morreu. Ele foi sufocado pela pressão para se conformar, pelo medo de ser expulso da tribo, pelo desejo de pertencer a um movimento vitorioso. Mas Deus não está construindo um movimento político. Ele está construindo a sua igreja. E a sua igreja é chamada a um padrão mais elevado, a ser a coluna e o fundamento da verdade, a ser sal e luz. Como podemos ser sal? Se perdemos o nosso sabor, ao comprometer a verdade, como podemos ser luz? Se nos recusamos a chamar a escuridão de escuridão, só porque ela está vindo do nosso lado, precisamos ser extremamente cuidadosos. A Bíblia nos adverte, clara e repetidamente, que nos últimos dias o engano será abundante. Até mesmo o anticristo, nos dizem as Escrituras, realizará sinais e maravilhas. Ele atrairá multidões. Ele soará, para muitos, como um salvador. Se a utilidade e os resultados por si sós fossem a medida da justiça, então a decepção reinaria sem controle. Utilidade não é o teste da piedade. Obediência é. Humildade é. Submissão à palavra e à vontade de Deus. Essa é a verdadeira marca de uma pessoa que anda em sintonia com o Espírito. E onde essas qualidades estão ausentes, onde a arrogância, o orgulho, a divisão e o compromisso moral tomam o seu lugar. Devemos ser cautelosos, não celebratórios, porque o que podemos estar testemunhando não é um avivamento nacional, mas um holofote divino. E por meio desse holofote, Deus pode estar expondo algo muito mais sério do que a política. Ele pode estar expondo a idolatria em nossa adoração, o compromisso em nossos púlpitos e a superficialidade do nosso discernimento. Ser usado por Deus pode ser uma coisa terrível se o seu coração não estiver reto diante dele. Sansão foi usado por Deus para libertar Israel, mesmo enquanto vivia em compromisso moral. Mas ele terminou cego, escravizado e morto. Saul foi usado por Deus como o primeiro rei de Israel, mas por causa de sua desobediência e orgulho, o Espírito de Deus se retirou dele. Balaão foi usado por Deus para proferir bênçãos sobre Israel, mas ele amou tanto o prêmio da iniquidade que terminou amaldiçoado. Deus pode usar qualquer um, mas a questão que deveria nos manter acordados à noite não é se Deus está nos usando. A questão é, Ele está satisfeito conosco, a nossa vida, a nossa atitude, o nosso caráter, o agradam. Estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, ou estamos nos tornando mais parecidos com o clima político da nossa era? Não confundamos soberania com aprovação. Não confundamos utilidade com unção. Não troquemos o padrão eterno da palavra de Deus pelo sucesso passageiro de uma agenda política. Porque no final, quando estivermos diante do trono de julgamento,
Deus não nos perguntará em quem votamos. Ele olhará para os nossos corações e perguntará: a quem você amou, a quem você serviu? Você foi fiel à minha palavra e ao meu filho, que possamos, pela graça de Deus, ter a sabedoria e a coragem para viver de uma maneira que nos permita responder a essa pergunta, sem vergonha. Que possamos aprender a separar o que é de Deus e o que é meramente do homem, porque essa é a chave, não apenas para a nossa sobrevivência espiritual, mas para o testemunho fiel da Igreja, nesta geração confusa e desesperada. E essa pergunta sobre o nosso testemunho fiel, nos leva a um lugar ainda mais profundo, um lugar de autoexame, que é ao mesmo tempo desconfortável e absolutamente necessário. Nós passamos tanto tempo analisando o líder, dissecando suas palavras, debatendo suas ações, celebrando suas vitórias, lamentando suas falhas. Nosso foco tem estado inteiramente nele, mas há momentos sérios na história em que Deus levanta um líder, não primariamente para mudar uma nação, mas para revelar uma nação. Momentos em que o propósito principal de um líder não é ser uma solução, mas sim ser um espelho divino, erguido diante do rosto do povo de Deus, forçando-nos a confrontar uma imagem que preferiríamos não ver, a imagem do que realmente nos tornamos. E se todo este fenômeno, toda esta era de turbulência e divisão nunca foi, em última análise, sobre Donald Trump, e se foi, e sempre foi, sobre a Igreja, e se Deus, em sua soberania e sabedoria, não está apenas usando um homem para avançar uma agenda política, mas para testar o coração do seu povo, para refinar a alma da Igreja e para despertar a consciência dos crentes individuais. Esta não é uma ideia nova. É um padrão divino que vemos repetidas vezes nas Escrituras. Quando o povo de Deus se desviava, quando seus corações se tornavam frios, quando eles começavam a se parecer mais com as nações ao redor do que com o Deus Santo que os chamou, Deus frequentemente lhes dava líderes que eram um reflexo perfeito de sua própria condição espiritual. Pense na história mais trágica da liderança em Israel. Pense no rei Saul. O povo de Israel olhou ao redor. Eles viram as outras nações, com seus reis poderosos, seus exércitos, seu esplendor terreno e um descontentamento perigoso. Começou a crescer em seus corações. Eles não queriam mais ser uma teocracia, governada pelo Deus invisível. Eles queriam ser como as outras nações. Eles foram a Samuel, o profeta, e exigiram. Não pediram, exigiram: dê-nos um rei. Samuel ficou de coração partido. A Bíblia diz que ele ficou desgostoso, porque ele sabia que o pedido deles não era um ato de clareza espiritual, mas um ato de rebelião. E Deus disse a Samuel: atenda ao povo em tudo o que eles lhe pedem. Não é a você que eles rejeitaram, mas a mim, como seu rei. E assim, Deus lhes deu Saul. E Saul era exatamente o que os seus corações carnais desejavam. A Bíblia diz que ele era alto, ombros acima de qualquer outro homem. Ele tinha a aparência certa. Ele era autoimpressionante, carismático. Ele conquistou seus corações com confiança e eloquência.
Ele era o reflexo perfeito do desejo do povo, por força humana e por glória terrena. Mas, por baixo da superfície, Saul era orgulhoso, impulsivo e espiritualmente falido. Ele não obedeceu à voz de Deus. Ele ofereceu sacrifícios que não lhe cabiam. Ele poupou o que Deus mandou destruir. Ele se preocupava mais com a opinião do povo do que com a aprovação de Deus. E, no entanto, Deus permitiu que ele governasse, não porque Saul era a resposta, mas porque o povo havia rejeitado a Deus como seu verdadeiro rei. Saul não era a solução. Ele era o sintoma. Ele era o espelho que refletia a idolatria e a rebelião que já estavam no coração de Israel. Agora, traga essa história para os nossos dias, com temor e tremor. E se a ascensão de uma figura como Donald Trump não for a solução, mas o holofote, e se por meio de seu reinado, através do conflito e da controvérsia, Deus não está apontando para uma solução política, mas expondo algo muito mais profundo, a condição da igreja, a alma de uma nação. Olhe para o espelho, o que ele reflete. O líder é conhecido por seu orgulho e autoconfiança inabalável. Será que isso reflete uma igreja que aprendeu a confiar mais em suas próprias estratégias, em seus mega-ministérios e em sua influência cultural, do que na simples e humilde dependência do Espírito Santo? O líder é conhecido por uma linguagem que frequentemente divide, que rotula inimigos e que prospera no conflito. Será que isso reflete uma igreja que esqueceu o chamado radical de Jesus para amar nossos inimigos, para orar por aqueles que nos perseguem e para sermos pacificadores? Uma igreja que secretamente se deleita em possuir o outro lado, mais do que em ganhar almas para o reino de Deus. O líder é conhecido por sua fixação em vitórias, em poder, em ser o maior, o melhor. Será que isso reflete uma igreja que se apaixonou pelo sucesso mundano, uma igreja que mede sua eficácia pelo tamanho de seus prédios, pelo número de seus membros e por seu acesso aos corredores do poder, em vez de medi-la pela santidade de seu povo e pela fidelidade à palavra de Deus? O líder é frequentemente acusado de dobrar a verdade para se adequar à sua narrativa. Será que isso reflete uma igreja que se tornou perigosamente confortável em comprometer a verdade bíblica? Uma igreja que suaviza as arestas do Evangelho para torná-lo mais palatável, que evita os tópicos difíceis para não ofender, e que troca a verdade profética pela conveniência política. A pergunta não é se o líder tem essas características. A pergunta aterrorizante é: será que nós, como igreja, também as temos? Será que a razão pela qual tantos crentes se sentiram tão atraídos por essa figura não é apenas por suas políticas, mas porque em algum nível profundo e não examinado, ele ressoa com o que os nossos próprios corações se tornaram: amantes do poder, rápidos em julgar, lentos em perdoar, orgulhosos de nossa tribo, desconfiados de quem está de fora e desesperados para vencer a qualquer custo. Este não é o momento de exaltar cegamente um homem, não importa quão forte, ousado ou persuasivo ele pareça. Pelo contrário, é o momento de abrir nossos olhos espirituais e perguntar: Senhor, o que Tu estás revelando sobre nós
através deste homem. Às vezes, Deus não dá a uma nação um líder como uma recompensa. Às vezes, Ele dá um líder como um reflexo, um espelho erguido para revelar o que a nação realmente valoriza, o que ela escolheu adorar, o que ela esteve disposta a comprometer por poder. Não devemos ser ingênuos só porque alguém cita as Escrituras ou fala na linguagem da fé. Não significa que anda no temor do Senhor. A Bíblia nos adverte claramente que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O engano raramente é óbvio. Ele nem sempre parece sombrio ou maligno. Às vezes, ele parece patriótico. Às vezes, ele soa moral, nobre e ousado. Mas apenas aqueles que caminham intimamente com Jesus, que são íntimos de sua voz, enraizados em sua palavra, serão capazes de discernir. Discernir se um líder está sendo usado por Deus para restauração ou para julgamento. Discernir se o movimento que seguimos está alinhado com o Espírito de Cristo ou com o espírito deste mundo. Estamos vivendo em tempos proféticos, e a mensagem profética mais urgente do céu hoje pode não ser sobre quem está na casa do poder, pode ser sobre quem ou o que nós permitimos que se sentasse no trono dos nossos corações. Pode muito bem ser que Deus, em sua sabedoria soberana, não esteja apenas usando certos líderes para avançar uma agenda política, mas para testar o coração de uma nação, para refinar a alma da igreja e para despertar a consciência dos crentes individuais. A pergunta que fica não é o que pensamos sobre o líder, é o que pensamos sobre a imagem que vemos quando olhamos para o espelho que ele representa. Essa imagem nos agrada ou ela nos quebra, ela nos enche de orgulho tribal ou ela nos leva aos nossos joelhos, em arrependimento, clamando a Deus por misericórdia, não pela nossa nação primeiro, mas por nós mesmos, pela sua igreja. Porque o julgamento, como dizem as Escrituras, sempre começa na casa de Deus, e o espelho está diante de nós, o que ele revela sobre você. E se o julgamento começa na casa de Deus, e se o espelho foi erguido diante de nós, então precisamos perguntar quem são os guardiões dessa casa, quem são aqueles que foram encarregados de manter o espelho limpo e de nos ajudar a interpretar a imagem que ele reflete. A resposta nos leva a um lugar sagrado, a um lugar de tremenda responsabilidade, o púlpito. Porque em uma era de tanto barulho, de tanta confusão e de tanto engano, a voz mais crucial, a voz que deveria soar com mais clareza e coragem, é a voz do pastor, o atalaia no muro, o guardião do rebanho, aquele que foi chamado por Deus não para entreter as ovelhas, não para agradar as ovelhas, mas para alimentar as ovelhas com a verdade inteira, a verdade que conforta e a verdade que confronta, a verdade que cura e a verdade que corta, a verdade que fala sobre a graça infinita de Deus e a verdade que fala sobre a santidade inflexível de Deus. Mas algo aconteceu, algo trágico. Em algum momento, em muitos púlpitos, a voz profética foi trocada pela prudência política. O rugido do leão de Judá foi substituído pelo miado cauteloso de quem tem medo de ofender os doadores ou de perder membros. Quando a nação mais precisava de clareza moral, muitos de seus faróis espirituais diminuíram
a intensidade de sua luz. Ou, pior ainda, a redirecionaram. Em vez de apontar firmemente para a cruz de Cristo como a única esperança, eles começaram a lançar seus fachos de luz sobre plataformas partidárias e sobre personalidades políticas. E o resultado tem sido uma catástrofe espiritual. Uma das tendências mais devastadoras na igreja moderna é a crescente inclinação de trocar a glória de Deus pela excitação da política. Estamos testemunhando uma geração de crentes que está mais energizada em defender uma figura política do que em declarar o nome de Jesus. E isso deveria nos entristecer. Isso deveria nos despertar. Isso deveria nos levar a um profundo lamento. Deus nunca chamou seu povo a comprometer seus corações com um homem. Não importa quão magnético, eloquente ou aparentemente justo ele pareça, a nossa lealdade, a nossa devoção, a nossa adoração pertencem somente a ele. E, no entanto, o que estamos testemunhando é uma mudança perturbadora. Para muitos, a lealdade a um homem como Donald Trump começou de forma sutil a ofuscar a lealdade a Jesus Cristo. E é aqui que o púlpito tem uma responsabilidade tremenda, porque este silêncio, esta hesitação em chamar a idolatria pelo seu nome, permitiu que ela crescesse como um câncer no corpo de Cristo. Quando um homem é mais elogiado no santuário do que o Salvador e o pastor se cala, o púlpito falhou. Quando o nome de um político é elevado mais nas conversas dos membros do que o nome de Cristo, e o pastor se cala, o púlpito falhou. Quando estamos mais rápidos em defender o caráter de um líder terreno do que em nos arrependermos de nossos próprios pecados, e o pastor prega uma mensagem de autoajuda que não confronta ninguém, o púlpito falhou. Não estamos mais firmados na fundação da verdade. Estamos sobre um terreno instável e desmoronante da idolatria. E sejamos claros, a idolatria nem sempre vem vestida na forma de um bezerro de ouro ou uma estátua esculpida. Às vezes, ela parece um boné de campanha. Às vezes, ela é um slogan gritado em comícios. Às vezes, ela é uma defesa inabalável de um homem, que se tornou intocável na mente das pessoas. Há um perigo real quando elevamos qualquer ser humano a um nível onde a crítica honesta parece heresia. Mas Deus não está confuso. Ele não está impressionado com a nossa política ou com a nossa paixão por movimentos. Ele é zeloso por sua glória. E ele não a compartilhará. Não com um homem, não com um partido, não com uma bandeira ou uma filosofia. Somente ele, é digno. E quando a igreja começa a borrar a linha sagrada entre a lealdade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história nos mostra o que vem a seguir. Julgamento. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo. Basta ler o Antigo Testamento. Veja Israel. Toda vez que misturaram sua fé com a idolatria das nações vizinhas, toda vez que substituíram a confiança em Deus pela confiança em alianças militares ou em reis humanos, eles colheram a tristeza de sua própria decisão. O silêncio do púlpito não é neutralidade, é cumplicidade. Não é sabedoria, é medo. Pastores dirão: eu não quero politizar o meu púlpito. E isso soa nobre, soa espiritual.
Mas há uma diferença entre endossar um partido e pregar a palavra de Deus de forma completa. Pregar a palavra de Deus de forma completa exige que falemos sobre assuntos que a nossa cultura politizou. Falar sobre a santidade da vida tornou-se político. Falar sobre o casamento bíblico tornou-se político. Falar sobre a justiça para os pobres e oprimidos tornou-se político. Mas a verdade mais perigosa de todas, a verdade que muitos púlpitos agora evitam como uma praga, é a verdade sobre o caráter, é a verdade sobre a humildade, sobre a integridade, sobre o domínio próprio, sobre a gentileza, é a verdade sobre os frutos do Espírito. Muitos púlpitos ficaram em silêncio sobre essas coisas. Por quê? Porque pregar sobre o orgulho como pecado, quando o seu herói político é a personificação do orgulho, tornou-se desconfortável. Pregar sobre a importância de controlar a língua, quando o seu líder a usa como uma arma de insulto e divisão, tornou-se inconveniente. Pregar sobre a integridade e a verdade, quando o seu lado é frequentemente acusado de desonestidade, tornou-se complicado. E então, em vez de pregar a palavra inteira e deixar o Espírito Santo convencer, muitos pastores simplesmente pularam essas partes. Eles se concentraram nas partes seguras. Eles pregaram sobre graça, mas não sobre arrependimento, sobre bênçãos, mas não sobre santidade, sobre o amor de Deus, mas não sobre o temor de Deus. E ao fazer isso, eles criaram uma geração de crentes com uma fé desequilibrada e anêmica. Crentes que sabem o que querem ouvir, mas não o que precisam ouvir. Crentes que são politicamente astutos, mas espiritualmente infantis. Crentes que são rápidos em lutar por uma emenda constitucional, mas lentos em crucificar a sua própria carne. A verdade é que Deus não precisa de um presidente para realizar a sua vontade. Ele não depende de uma plataforma política para cumprir seus propósitos. O que ele deseja, o que ele está chamando, é uma igreja santa, uma igreja que o teme, mais do que teme a rejeição cultural. Uma igreja que é mais leal à cruz do que a um partido. Uma igreja que está disposta a defender a verdade, mesmo quando essa verdade não está em alta, especialmente quando a verdade não está em alta. O silêncio do púlpito diante da decadência moral, dentro e fora da igreja, não é neutralidade, é traição, é o atalaia que vê a espada chegando, mas se recusa a soar a trombeta, por medo de perturbar o sono do povo. E Deus diz em Ezequiel que o sangue desse povo será cobrado das mãos do atalaia. Esta é uma palavra séria. Uma palavra que deveria fazer todo pastor, todo líder, tremer. Nós nos tornamos mais comprometidos em vencer eleições do que em ganhar almas para o reino de Deus. Quando essa igreja fica mais agitada por vitórias políticas do que por avivamento espiritual, é um sinal de que perdemos o nosso primeiro amor. Perdemos o nosso caminho. E o púlpito, que deveria ser a bússola moral, o farol na tempestade, tornou-se em muitos casos um catavento, girando para onde quer que o vento político mais forte esteja soprando. Não estamos mais moldando a cultura, estamos sendo moldados por ela. Estamos importando a raiva, a divisão e a mentalidade tribal da política diretamente para dentro dos nossos santuários.
E chamamos isso de engajamento cultural. Deus chama isso de adultério espiritual. É fazer amizade com o mundo. E Tiago nos diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Sejamos honestos conosco mesmos. Muitos de nós, em nossa ânsia por vencer a guerra cultural, defendemos coisas das quais deveríamos nos arrepender. Justificamos a arrogância, porque ela trouxe resultados. Desculpamos a imoralidade, porque ela estava alinhada com nossos objetivos políticos. Ignoramos a divisão e o orgulho, porque acreditávamos que os fins justificavam os meios. Mas Deus nunca opera dessa forma. Deus não abençoa o compromisso. Ele não usa as trevas para realizar a luz. Pelo menos não sem antes expor as trevas pelo que elas são. A verdade não é negociável. É a espada do Espírito. E quando a deixamos de lado por ganhos políticos, nós nos desarmamos em uma guerra que não podemos nos dar ao luxo de perder. Não podemos derrubar o engano, adotando suas táticas. Só podemos superá-lo com santidade, humildade e a palavra de Deus sem filtros. O silêncio no púlpito criou um vácuo, e esse vácuo foi preenchido por outras vozes. As vozes dos comentaristas políticos, as vozes dos influenciadores digitais, as vozes da raiva e do medo. E o rebanho de Deus, faminto por direção, começou a seguir esses outros pastores. Pastores que não os levam a pastos verdejantes, mas a pântanos de amargura e divisão. É hora, já passou da hora, para que os verdadeiros pastores de Deus se levantem, que se arrependam de seu medo, que se arrependam de seu silêncio, que se arrependam de sua busca por relevância e voltem a buscar a face de Deus. É hora de pregar a palavra, toda a palavra. Pregar sobre o pecado e sobre a graça, sobre o céu e sobre o inferno, sobre a justiça e sobre a misericórdia, e sim, sobre o caráter, sobre a integridade, sobre a humildade, sem medo, sem favorecimento. Não importa quem esteja no poder, não importa quem esteja na congregação, porque o púlpito não pertence ao pastor, não pertence ao povo, não pertence a um partido político. O púlpito pertence a Deus. E a única voz que tem o direito de ser ouvida dele é a sua. Se a igreja se recusar a falar a verdade agora, podemos descobrir que quando a cultura finalmente colapsar, a nossa voz não importará mais. Ter-nos-emos tornado irrelevantes. Não porque o evangelho falhou, mas porque nós falhamos em pregá-lo sem compromisso. E se falhamos em pregar o evangelho sem compromisso, se os púlpitos permanecerem em silêncio, se a idolatria política continuar a crescer sem controle no coração do povo de Deus, então não devemos nos iludir, não devemos pensar que podemos continuar neste caminho, indefinidamente, sem consequências. Nosso Deus é um Deus de longanimidade. Ele é paciente, misericordioso, lento para se irar perigosamente. Íntimos e informais com um Deus santo. Perdemos a reverência, perdemos o assombro, tratamos sua presença como garantida e sua palavra como um livro de sugestões. Entramos em sua casa com arrogância, com demandas, com nossos corações cheios de queixas e desejos, mas vazios de adoração genuína. Deus está nos chamando de volta a um lugar
de tremor santo, onde reconhecemos sua soberania absoluta e a nossa total dependência dele, onde sua palavra não é apenas lida, mas obedecida, sem questionamentos, onde nos aproximamos dele não como consumidores, mas como servos, maravilhados por termos sido convidados a entrar na presença do Rei do Universo. Voltem para o temor do Senhor e, finalmente, voltem para a autoridade absoluta da sua palavra. A Igreja moderna trocou o "assim diz o Senhor" por "assim sentimos que deveria ser". Diluímos a verdade para não ofender. Suavizamos a repreensão para manter a popularidade e redesenhamos a doutrina para nos encaixarmos na cultura. Pregadores se levantam e dizem: bem, este versículo deve ser reinterpretado à luz da cultura moderna. Ou, Jesus nunca abordou diretamente essa questão, como se as letras vermelhas na Bíblia tivessem mais peso do que o resto da palavra inspirada por Deus. O que eles estão realmente dizendo é: queremos uma Bíblia que se ajuste às nossas vidas, não vidas que se conformem à Bíblia. E Deus está chamando sua noiva a se arrepender dessa traição. Ele nos chama a parar de nos curvar aos altares da psicologia popular, da correção política e da teologia liberal. Ele nos chama a reerguer a palavra de Deus como o único e irrevogável prumo, a única bússola, a autoridade final sobre todas as áreas de nossas vidas: santidade, temor do Senhor, submissão à sua palavra. Este é o caminho de volta. Mas esse retorno exige uma ação específica, exige arrependimento. E não um arrependimento superficial, não um simples "me desculpe, Deus", mas um arrependimento profundo, que muda a direção. Um arrependimento que nos leva a confessar e a abandonar a nossa idolatria mais querida, a idolatria política. É hora de a Igreja se arrepender, de joelhos no chão, com corações quebrantados, por ter colocado mais esperança em uma eleição do que na ressurreição, por ter se enfurecido mais com uma decisão judicial do que com o pecado em seu próprio meio, por ter defendido um homem falível com mais vigor do que defendeu o nome de Jesus Cristo. É hora de abandonar os ídolos, que tomam a forma de chapéus de campanha, bandeiras partidárias e lealdades cegas. É hora de a Igreja ser a Igreja novamente. Sal, luz, uma cidade sobre o monte, cuja lealdade primária não é a uma nação terrena, mas ao reino dos céus. E não se enganem, este chamado ressoa com uma urgência que deveria fazer tremer as nossas almas. Não estamos vivendo em tempos comuns, não estamos apenas em mais um ciclo de agitação política. O relógio da graça de Deus está se aproximando da meia-noite. O tempo, como o conhecemos, está se esgotando. Cada crise, cada abalo, cada escândalo, cada onda de engano que vemos varrendo o mundo não é um acidente. É a misericórdia de Deus soando um alarme. É um aviso final. É Deus, em sua bondade, sacudindo o chão sob nossos pés, para nos acordar antes que o telhado desabe. A era do cristianismo casual, confortável e sem custos acabou. Deus está traçando uma linha na areia e a neutralidade não é mais uma opção. A cerca em que tantos se sentaram por tanto tempo está sendo removida.
Ou estamos firmados na rocha que é Cristo, ou seremos varridos pela tempestade que se aproxima. O abalo que começou só se intensificará. Ele abalará nossas economias, abalará nossos governos, abalará nossas instituições, e ele abalará a igreja, até que tudo o que pode ser abalado se desfaça em pó e permaneça apenas o que é inabalável: o reino de Deus e o seu povo purificado. Esta não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. É a esperança de que Deus nos ama tanto que Ele se recusa a nos deixar dormir, enquanto nossa casa está pegando fogo. É a esperança de que o fogo da provação não vem para nos consumir, mas para nos purificar, para queimar o joio e revelar o trigo, para que possamos ser a noiva pura, santa e sem mácula, que Ele está voltando para buscar. A ação necessária é esta: um arrependimento profundo, começando com os líderes no púlpito e descendo para cada pessoa no banco da igreja. Um arrependimento que nos leva a desligar as notícias e a abrir a palavra, a deixar os comícios e a voltar para a sala de oração, a confessar nossa idolatria e a colocar nossa esperança, e somente nossa esperança, naquele que detém o mundo em suas mãos. Esta pode ser a nossa última chance, o último chamado da trombeta, antes que seja tarde demais. Deus está nos dando uma janela estreita, um momento de misericórdia, para retornar a Ele, não apenas com palavras, mas com nossas vidas inteiras. Estamos sendo testados, não pela mídia, não pela cultura, mas pelo próprio Deus. Ele está observando para ver se seu povo despertará antes que o julgamento desça completamente. Os tremores que vemos em nossa economia, em nossas famílias, em nosso cenário moral, não são apenas tragédias, são a misericórdia em movimento. Porque nosso Deus sempre avisa antes de julgar, e este pode ser o nosso aviso final. A pergunta que fica é: vamos ouvir? Ou vamos apertar o botão de soneca mais uma vez? E se este é o nosso aviso final? Se a trombeta está soando e o tempo está se esgotando, então isso nos leva, finalmente, à nossa esperança. E que esperança gloriosa ela é! Porque depois de toda essa conversa sobre política, sobre líderes falhos, sobre uma igreja adormecida e sobre um julgamento que se aproxima, alguém poderia ser tentado ao desespero. Alguém poderia olhar para a escuridão crescente e sentir o coração afundar. Mas essa não é a vontade de Deus para o seu povo. A verdade que confronta é sempre destinada a nos levar à verdade que conforta. E é de a verdade que conforta, a verdade que serve como a âncora inabalável para a nossa alma. Em meio à tempestade mais furiosa, é esta a nossa esperança. Não está, nunca esteve e nunca estará em um centro de poder humano. Nossa esperança não repousa em um homem. Não importa quão carismático, ousado ou aparentemente alinhado com nossos valores ele possa parecer. Homens falham, homens decepcionam, homens morrem. A nossa esperança não está em um partido político. Plataformas mudam. Promessas são quebradas. Partidos se erguem e caem, como a poeira ao vento. A nossa esperança não está em uma decisão judicial.
em uma aliança militar ou na força da nossa economia. Todas essas coisas são temporais, são frágeis, são como a neblina da manhã, que aparece por um pouco e logo se dissipa, enquanto os reinos deste mundo tremem e se transformam em escombros, enquanto os tronos de homens se revelam frágeis e passageiros. Há um trono que não pode ser abalado. Há um reino que não tem fim. A nossa esperança está firmemente ancorada no nome do Senhor nosso Deus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre, aquele que detém as chaves da morte e do inferno, aquele em cujo ombro repousa todo o governo, aquele cujo nome está acima de todo nome. Quando entendemos isso, quando essa verdade migra da nossa cabeça para o nosso coração, a política assume o seu devido lugar. Ela se torna pequena, ela se torna secundária, ela se torna o que sempre deveria ter sido uma arena temporal, onde somos chamados a ser sal e luz, mas nunca a fonte da nossa esperança, da nossa segurança ou da nossa identidade, seja o que for que se desenrole no próximo ciclo eleitoral, seja o que for que aconteça com o futuro de Donald Trump, se ele ascender novamente ou desaparecer silenciosamente. Isso não alterará a coisa mais importante. Isso não alterará o que Deus exige de sua igreja. Ele não está procurando por guerreiros políticos. Ele está procurando por adoradores espirituais, homens e mulheres que não se curvarão aos bezerros de ouro do poder, da riqueza ou do controle. Ele está procurando por aqueles que viverão vidas santas, que proclamarão o Evangelho sem vergonha e que amarão a verdade, mais do que amam a aprovação. E quando a poeira baixar, quando a fumaça da batalha cultural se dissipar e a última trombeta soar, e ela soará, não importará quem se sentou na casa do poder. A única coisa que importará, a única questão que ecoará pela eternidade, será quem se sentou aos pés de Jesus. Onde estava a sua lealdade? Em quem você confiou? Quem você adorou? Quando o mundo estava em chamas, porque é em Cristo e somente nele que encontramos nosso refúgio seguro. É no seu reino que encontramos nossa verdadeira cidadania. É na sua palavra que encontramos nossa verdade imutável. Portanto, a escolha diante de nós hoje é clara e definitiva. Podemos continuar a investir nossas paixões, nossas energias e nossa adoração em sistemas e homens que estão fadados a falhar. Ou podemos nos render completamente ao único Rei, cujo domínio é eterno. Podemos continuar tentando salvar uma cultura que se desintegra, ou podemos nos dedicar a proclamar o Evangelho, que salva almas para a eternidade. Se esta mensagem queimou em seu coração, se o Espírito de Deus está testemunhando à sua alma que este é um chamado para você, para agora, então não o ignore. Este não é o momento para procrastinar. Este é o momento da decisão. E eu convido você, onde quer que esteja, a fechar os seus olhos por um momento, em reverência, em humildade. Se você percebeu que seu coração se desviou, que sua esperança foi colocada em coisas terrenas, que sua lealdade foi dividida, este é o seu momento de voltar para casa.
Faça esta oração em seu coração, comigo, não com palavras mecânicas, mas com a sinceridade de uma alma que anseia por ser livre. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu confesso que coloquei minha esperança em homens, em política e em coisas deste mundo. Eu me arrependo da minha idolatria e do meu compromisso. Perdoa-me por ter amado mais o conforto do que a Tua verdade. Perdoa-me por ter sido mais rápido em defender um partido do que em defender a santidade do Teu nome. Perdoa-me pelo medo, pela raiva e pela divisão que permiti que entrassem em meu coração. Hoje, eu me rendo novamente a Ti. Eu viro as costas para os ídolos do meu coração. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu único Rei, a minha única esperança. Eu submeto a Ti as minhas opiniões políticas, as minhas lealdades, as minhas paixões, tudo. Limpa o meu coração, desperta o meu espírito e enche-me com o temor do Senhor. Eu quero ser parte da Tua noiva pura, santa e sem mácula. Usa-me para a Tua glória. Nesta hora final, eu não quero mais ser um cristão cultural. Eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo, custe o que custar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, sua jornada de renovação começa agora. Não guarde esta mensagem para si. O alarme precisa soar. Compartilhe este vídeo, não por um algoritmo, mas por obediência. Envie-a para seus pastores, seus amigos, sua família. Vamos juntos, como o corpo de Cristo, despertar antes que seja tarde demais. Porque o Rei está voltando e Ele está procurando por um povo que o espera, não em conveniência política, mas em santidade e em verdade.